ouvir o louvor. Nesta noite o Senhor tem grandes coisas para fazer no meio de nós. Que alegria tão grande. Seja bem-vinda, a paz do Senhor, minha amada. Vamos ouvir esta louvor, meditar. Sim, Jesus. Sim, Pai. Nós queremos mais de Ti. A nossa casa é Tua. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Essa casa é Sua casa. Nós deixamos ela pra Você. Glória seja dada ao Teu nome. Glória a Deus. Apresente a tua casa. Apresente a sua família. E diga ao Senhor que seja bem-vindo, Senhor, na minha casa, na minha vida. Essa casa é tua e te pertence. Eu sou teu e te pertenço. A Ti, Senhor. Jesus. Sim, Pai. Aleluia, glória, aleluia. Oh, Jesus. Sobre a minha vida. É só o que importa, porque Tu és a razão do nosso viver. Oh, Jesus, apareça em nós. Apareça nessas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Enche elas, Pai. Enche essa pessoa agora. Aleluia. Oh, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor venha aparecer em nós, que Ele venha crescer e nós diminuir, para que Ele venha fluir na nossa vida. Isso é que importa na nossa vida. Ele é a nossa razão de viver.
Ele é a nossa luz, a nossa salvação. É Ele que nos enche de força. E se encha da força dEle agora, em nome de Jesus. Porque no meio de tantas aflições, há tantas novidades que o mundo vem oferecendo agora para nós passarmos, Ele é a nossa luz. Ele está no controle de todas as coisas. Você crê? Você crê que o Senhor está no controle da tua vida? Glória seja dada por isso. Diga a Ele: eu creio. Eu creio, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas. E eu creio, Senhor, que Tu és a salvação da minha vida. Diga: Tu és a salvação da minha vida. Você sabia que nós somos um povo feliz por isso? Nós somos um povo mais do que feliz, porque aquele que criou o céu, que criou a terra, criou o mar e tudo que nele existe, Ele tem poder. E você crê aí onde você está, que Ele tem infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. O que você está imaginando aí? O que você anda pensando aí? Ele sonda pensamentos. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito é de paz e não de mal, a fim do que esperamos. Do que tu está esperando? Então que nessa noite Ele venha falar com você. Ele é a resposta. Porque na sua palavra diz que os pensamentos dele são de paz. Encha você agora de paz, de muita paz, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele é. Isso é maravilhoso. Sei que muitas vezes nós acordamos tristes, muitas vezes. Ultimamente eu queria partilhar com vocês, já faz uma semana mais ou menos, toda manhã eu acordo dizendo: Senhor, Tu és minha força. Porque tem dias, meus amados, que a gente acorda cansados. Acordamos mesmo. E quando nós dissemos, eu pelo menos estou dizendo todos os dias: Senhor, Tu és a minha força. Quando chega ao fim do dia, eu tenho feito muito mais daquilo que eu tinha planejado. Porque Ele tem me ajudado. Ele tem te ajudado. Lá em Isaías 41 diz: não temas, o Senhor é contigo. Eu te ajudo a te esforçar. Olha, recebe. Ele é força. Ele ajuda a gente a se esforçar. Ele nos mantém vivo. Ele é a razão da tua vida. E eu quero partilhar com você uma palavra que se encontra lá em Mateus 7:7. E depois dessa palavra nós vamos orar. Orar ao grande, aquele que é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Amém? A palavra se encontra lá em Mateus 7:7, onde diz: pedi e dá-se-vos-á. Isso é o próprio Jesus falando, hein? Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. E o 8 diz: porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Aleluia! E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus darás bens ao que lhe pedirem? Aleluia! Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Aqui está dizendo, o próprio Jesus está dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Você está pedindo? Você está batendo? Pede, Ele vai te dar.
Bate, ele vai abrir. Porque aqui também diz que nós, sendo mal, nosso filho pede peixe, nós vamos dar serpente? Seu filho pede pão e a gente vai dar uma pedra? O 11 diz: sendo mal, sabeis dar boas coisas ao vosso filho, mas quanto ao vosso Pai que está no céu, darás bens ao que lhe pedirem? Ele tem infinitamente mais para te dar. O que é que tu estás pedindo? O que é que tu estás buscando e batendo? Pede, ele te dá. Bate, e ele abrirá. Aleluia, o Todo-Poderoso. Ele está com os céus abertos para todos que estão pedindo, mas todos aqueles que o temem, que são obedientes, que andam com seu altar puro. Como está seu altar? Como estão seus pensamentos? Aqui fala em pedir, aqui fala em dar. E como nós vamos pedir? Vamos fazer um clamor. Vamos fazer um clamor agora neste momento. Vamos apresentar ao Senhor nesta hora nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos apresentar o nosso Brasil, a igreja do Senhor. Ele está aqui. Ele está aí com você. E Ele tem muita mais a te dar em abundância. Você crê? Então feche seus olhos agora. Põe a mão no seu coração e junto comigo vamos orar. Aquele que é tão bom e poderoso, tão grande na guerra, tão forte. Ele é o general de guerra. Ele faz infinitamente mais. Então baixe sua cabeça e vamos fazer um clamor agora. Senhor Deus e meu Pai, quero te apresentar a nossa live neste momento. Quero te apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as suas famílias, Senhor. Quero te apresentar a mente delas, seus corações, seus sentimentos, Pai. Perdoa as suas falhas, perdoa as minhas falhas, Senhor. Oh, Jesus grande e poderoso, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que tudo está no Seu controle. E eu creio, Papai querido e amado, que Tu vai fazer muito mais daquilo que imaginamos ou pedimos. Oh, Jesus, eu espero, Senhor. Eu espero benevolência sobre a nossa nação. Eu quero te apresentar todas as autoridades nesta hora. Quero te apresentar toda a comissão de frente na batalha contra o combate ao vírus, coronavírus, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te apresentar os infectados, Pai. Aqueles que estão na UTI. Oh, Papai, tem misericórdia, Papai. Eu quero te apresentar, Papai, todos os entes queridos, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Oh, Jesus, abraça a alma dessas pessoas, Pai. Oh, Jesus, quanto sofrimento. Oh, Deus, eu te peço, Senhor, pela situação brasileira, pela igreja do Senhor, Jesus. Visita os lares, visita as famílias, Senhor, onde as estatísticas estão apontando que a violência entre casais, entre as famílias estão aumentando. Oh, Deus, acampa anjos ao redor dos lares, Pai. Vai amenizando, vai acabando e cessando contra a violência doméstica, Papai querido. Oh, Jesus, misericórdia, Papai querido. Eu quero pedir misericórdia sobre a nação, sobre o mundo, Papai. Oh, Deus, eu quero te entregar este momento nas tuas mãos. Abre nosso entendimento, nosso coração para entender o que tu queres ensinar para nós neste momento, Pai. Oh, Deus, abençoa em nome de Jesus as casas das pessoas que estão nos ouvindo. Visita agora a nossa igreja, Papai. Visita agora a casa da irmã Neném, da irmã Kessia,
Pai, da irmã Severina. Oh Deus, visita agora, Pai, a casa do irmão Sérgio, da irmã Salete, Pai, e de todas as pessoas que congregam conosco, da irmã Sheila, Pai. Eu quero te apresentar, estamos sentindo muita saudade de estarmos juntos congregando, mas tu sabes o tempo, Pai, porque é tempo de estarmos em nossas casas, Pai, nos cuidando de nós, Pai, da nossa vida, Pai, nos refletimos, Papai querido e amado. Por isso entra e renova, Jesus, renova a nossa fé, renova, Jesus, a nossa saúde. Dá paciência, Pai, a nós, dá sabedoria, Papai. E eu sei que em breve estaremos todos juntos congregando numa só fé. Oh Jesus, nós sabemos, Pai, tua palavra disse: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, sararei sua terra. Por isso eu peço nessa hora, sara a nossa terra, aquilo que nós temos que melhorar, nós venhamos melhorar, Papai querido. Perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas falhas, nossas omissões, e enche da tua glória. Venha Espírito Santo sobre nós. Vem, seja bem-vindo dentro da nossa casa, Papai. Entre em nossos corações, nas nossas mentes, Pai. Vem acalmando, Jesus. Vem acalmando, Deus. Dando graça, dando saúde, dando vigor. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir mais um louvor. Em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração, vamos meditar nessa letra. Que o Senhor encha você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqui está o pastor Luiz, a minha filha Mariana. Oh Deus, adore aonde você está. Ele é digno de toda honra e de toda glória, Papai. Oh Jesus, queremos ser verdadeiros adoradores. Ensina-nos, Espírito Santo, a te adorar como tu mereces. Aleluia. Ele é teu descanso, Ele é o meu descanso. Nós precisamos dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Existe um lugar de conforto e de paz. Estás perto, Senhor. Ele é teu papai. Pede e Ele dá. Bate e Ele abrirá a porta. Tua fé está sendo renovada agora. Você crê? Escute. Esse lugar é do Senhor. Se você conhece esse louvor, louve aonde você está. Louve a Ele. Diga que Ele é o lugar secreto da tua vida. É Ele que te dá a paz. É com Ele que tu sente seguro. Diga para Ele essa noite, faça a declaração ao Senhor. Oh Jesus, eu te amo. Tu és a minha paz. Tu és o meu porto seguro. Tu és minha torre forte. Diga para Ele que tu ama. Eu te amo, Senhor. Obrigada, Jesus. Há um lugar onde sua fé é fortalecida.
Obrigada porque eu tenho a Ti. Diga para Ele nessa noite que esse lugar é no Senhor, lugar de refúgio, de fortaleza, de cura. Esse lugar é no Senhor. Não existe outro melhor do que Tu. Não existe ninguém que possa ser adorado como Tu. Tu é grande, Tu é poderoso, Tu é a razão da nossa vida, da nossa existência. Aleluia. Oh, eu te adoro, eu te louvo. Obrigada, Senhor, pela vida que eu tenho. Obrigada pelo alimento que nós temos, Senhor. Obrigada pela Tua santidade, pela Tua perfeição, pelo Teu poder que aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. O Teu poder é aperfeiçoado. Aleluia. Contigo eu sou mais forte. Sem Ti eu não seria nada. Diga para Ele. Você faz vencedor em Cristo Jesus. Oh, Jesus. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Você precisa do Senhor. Diga para Ele que você precisa do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Diga, a minha família precisa de Ti. Seja bem-vindo. Entra na minha casa. Oh, Jesus. Jesus, obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque existe um lugar onde podemos nos assegurar. O Senhor, na sua palavra, no Salmo 46, diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque Ele é o nosso lugar a quem recorremos. Ele é um lugar onde a gente se prostra e Ele nos renova de tudo que Ele tem e tudo que Ele é. O Senhor, Ele não está interessado na nossa pessoa, Ele está interessado na vida inteira que nós temos para dar a Ele. Porque Ele não nos ama porque o que nós fazemos com nossas responsabilidades, com nossos erros. Ele nos ama porque Ele te criou, Ele nos criou. Então Ele gosta quando nós o buscamos. Por isso o busque. A palavra disse, Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, peça. Não tenha medo nem receio de pedir, pede, porque Ele é Pai. Qual é o Pai que não dá? Ele disse, Jesus mesmo dizendo, nós sendo maus, que a Bíblia diz que nós somos maus, nosso coração é enganoso, mas Ele é bom. Se nós como maus, nós jamais daríamos coisas que nossos filhos não mereciam. Ele disse, dá peixe, daria uma serpente? Jamais. Então peça nessa noite o que você está querendo, meu amado, minha amada. Ele é poderoso. Você está precisando cura? Ele é médico dos médicos. Está precisando de uma causa na justiça? Ele é advogado dos advogados. Ele é justiça. Ele é o teu carro forte. Ele é a razão do teu viver. Ele tem poder para fazer sim. Então o que você quer? Você já falou para Ele hoje o que você está querendo? Se alegre. Ele é na tua vida. Sabe por que Ele é na tua vida?
Porque hoje tu acordaste com vida, com esse respirar. Quantos agora, nesse momento, infelizmente, está no hospital, se agonizando, infectado, e você está o adorando agora. Por isso peça. O papai está aqui, ele está aí na tua casa, ele é na tua vida, e ele tem muito para fazer com você, na sua vida, através da tua vida. E você vai ser testemunha, e você vai cantar o hino da vitória, sim. Aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho quando Moisés levantou sua vara, ele está aqui para abrir o mar da tua fé. Ele abre a tua fé agora. Tu crê que tu vai cantar do outro lado o hino da vitória? Porque eu profetizo vida restaurada, família restaurada na tua vida, portas abertas, aquilo que teu pé plantar será abençoado. Tudo tem pedido, tudo tem clamado, ele vai fazer. Eu creio, eu estou muito feliz. E tudo isso vai acabar. Essas prisões sociais vai acabar sim. E vamos estar breves juntos, reunidos, glorificando a Ele. Enquanto não chegamos nesse dia, vamos adorando Ele através das lives, através das orações aí na sua casa. Vamos se encher da graça dEle, vamos melhorar cada vez mais o nosso altar, nossa vida. Para quando estivermos livres, sair lá fora, dizer que o Senhor é grande, que Ele faz, que Ele é. É isso que importa, é fazer a sua vontade em nós, é ser obediente a Ele, em nome de Jesus. Ai, irmã, você está dizendo isso porque não sabe o que eu estou passando. Sei não, mas o Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos, Ele é capaz de fazer e restaurar a tua vida. Creia. A sua fé está sendo fortalecida cada vez que você está nos pés do Senhor. Tu está sendo renovada, renovado. Por isso se encha da graça dEle agora. O Espírito Santo está aí. Ele sonda o teu coração e teu pensamento. Ele alinha teus pensamentos. Ele equilibra os teus sentimentos para entender, sabe o que? A boa, a perfeita vontade de Deus. Você vai entender a perfeita vontade de Deus, a grande vontade de Deus na tua vida. E pode preparar o culto de ação de graça. Prepare, e você vai louvar e dizer que Ele é grande, que Ele faz. E vai dizer, valeu a pena. E vai continuar dizendo, vale a pena acreditar, confiar, servir a um Deus que é perfeito, a um Deus que é santo, que nos ama incondicionalmente. Ele tem um amor mais do que profundo, que nossa alma ela não tem a capacidade de entender o tamanho, a profundidade desse amor. Receba esse amor agora. Diga para o Senhor, Senhor, eu sei que Tu é grande, eu sei que Teu amor é infinito. Faz minha alma entender. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te buscar mais. Eu quero Te adorar com excelência. O Senhor está à busca daqueles que o adoram e adoram em espírito e em verdade. Por isso peço ao Senhor nesta noite que te renove, que te encha de graça e que abra teu entendimento para ouvir agora a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez pedir a você, hoje a palavra foi para quem está chegando agora, em Mateus 7,7, que diz, pedi, dá-se-vos-ás, bater e a porta se abre. Então vamos pedir ao Senhor agora, que abra nossa mente, para que nosso ser seja receptível à palavra de Deus. Que Ele venha usar o pastor Ulisses
para falar conosco nesta noite, de acordo com a nossa necessidade. Vamos exercitar mais uma vez. Feche seus olhos, incline sua cabeça e diga: Senhor, abre minha mente, abre meu ser para entender, compreender a tua palavra, porque através da tua palavra eu quero mudar mais e mais a minha atitude. Quero ser, Senhor, aquilo que tu queres que eu seja, no nome de Jesus. Usa o pastor agora para nós. Usa ele, Senhor. Entra na vida dele, abençoa a vida dele, o seu ministério, dá saúde mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. E eu vou chamar o meu amado pastor Ulisses. A paz do Senhor Jesus. Que prazer estar junto com meus irmãos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite, que você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque há poder no nome de Jesus. Quando há um ajuntamento, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus, milagres acontecem. Creia que nessa noite não vai ser diferente. O Jesus que estava no meio do seu povo, fazendo milagres e maravilhas, é o mesmo. Ele não está fisicamente, ele está no céu, mas está intercedendo por nós. E os planos dele é de paz. Os planos que o Senhor tem para você é de transformação, é de cura, é de restauração. Mas há um preço a ser pago. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel. Eu quero pedir a você que nessa noite guarde o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Nada vem te impedir de ouvir a mensagem, porque a palavra ela gera vida. A palavra é uma fonte inesgotável. Às vezes nós estamos morrendo, perecendo, porque estamos distante da fonte. Mas quando nos aproximamos da fonte, é como diz no Salmo 1, antes temos prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, será como uma planta, como uma árvore plantada junto a ribeiros, que na estação própria dará o seu fruto. Quando estamos perto dessa fonte, que é Jesus Cristo, no tempo certo, as coisas começam a mudar. Precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender o que é servir ao Senhor. Hoje nós temos visto um evangelho genérico, banalizado, um evangelho superficial. É por isso que nós não vemos mais milagres, porque as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a vitória, mas não querem a luta que tem que atravessar. Nunca vamos chegar na vitória antes de passar pela batalha. Eu quero te convidar nessa noite para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, o versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu queria meditar com os irmãos e tenha certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo. Que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Eu tenho a certeza que nessa noite Deus tem uma palavra de conforto e de esperança para a sua vida. Deus não quer que a gente vivamos só em sofrimento, em dor, em deserto. Viver um tempo ininterrupto de trevas, de choro, de vergonha, não. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É uma promessa de Deus para mim, é uma promessa de Deus para você. Creia que Deus pode transformar essa sua situação, essa dor, essa luta, em uma situação de vitória, em uma situação para a glória do nome dele. Então eu convido aos irmãos Marcos capítulo 10, versículo 46, que diz o seguinte, verso 46 diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu Jesus e seguiu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Alessandra, irmã Nenê, irmã Nerivalda. Deus abençoe a cada um de vocês. Que prazer estar vendo vocês, falando com vocês. As mídias tentam nos aproximar, não é a mesma coisa, mas nesse período. Eu queria meditar um pouco sobre essa palavra. Jesus, ele estava passando, ele estava nesse período de Páscoa, ele estava caminhando e ia passar por Jericó. Era a última vez que Jesus ia passar, era a última vez que Jesus ia operar um milagre, era a última vez que esse cego teria uma oportunidade. Ele estava passando, aonde nesse caminho ele iria ser crucificado. Mas mesmo assim, uma multidão que o rodeava, uma multidão que estava apertando nessa caminhada, ouvindo Jesus falar. Mas Jesus, mesmo com tanta plateia, ele não esquece os seus. Tinha um mendigo, um cego e mendigo, que precisava de uma resposta, tinha uma necessidade e que ele precisava ouvir. Era a última oportunidade desse cego. Ele era cego, mendigo, ele não tinha nenhum nome próprio. Ele era Bartimeu, seu nome era Bartimeu, que significa do original, filho de Timeu. Vivia à sombra do Pai. A gente não conhece a história, mas nós vamos olhando para a Bíblia, nós vamos vendo que ele passou por dificuldades, um homem sem saúde, sem prestígio, não tinha dinheiro, não tinha reconhecimento, vivia mendigando. Vivia de esmola, vivia da generosidade das outras pessoas. Essa é a história de um homem que estava passando por essa situação. Uma vida sem esperança, uma vida sem futuro. Eu fico imaginando esse homem, esse cego, traumas que poderia ele estar sofrendo. Certamente ele deveria ter traumas, baixa estima, se sentindo envergonhado, sem poder ter sonhos de construir uma família. A Bíblia não relata, mas era uma pessoa que não era reconhecida pela sociedade. Talvez à beira do caminho, as pessoas indo em direção a Jerusalém, todos os homens acima de 12 anos que tivessem com saúde eram para fazer esse percurso na Páscoa. Eu imagino as pessoas cantando, louvando a Deus nesse percurso que eles tinham que fazer para chegar até Jerusalém. Eles louvando, cantando, declarando a grandeza de Deus, declarando vitória, sucesso, dizendo que Deus faz, que Deus é. E esse homem com a capa de mendigo, esse homem apenas esperando alguém jogar uma moeda. Imagina as frustrações que esse homem passou, as decepções que ele teve na vida. E a gente vai olhando aqui nesse caminho, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E esse homem, ele se movimenta, ele começa a clamar, ele começa, ele era cego, mas ele viu, ele enxergou uma oportunidade para mudar a sua situação. Que coisa linda, um cego que conseguiu enxergar Jesus. Ele chamou mestre, meu mestre, a Raboni, que significa meu mestre. Ele está falando de uma declaração de uma fé pessoal, uma fé mais
confiante no Senhor Jesus. Ele estava declarando que Jesus ele era o Messias. Ele estava declarando que Ele era o seu Redentor. Aleluia! Um homem sem esperança, mas quando ouviu falar de Jesus, ele se levanta, ele se alegra, ele não fica mais assim naquela situação, ele começa a gritar, começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Esse homem que não tinha esperança, que vivia das migalhas, mas agora a Bíblia vai relatar que ele começou a clamar, ele começou a enxergar aquilo que aquela multidão não estava enxergando, aquilo que os sacerdotes não enxergaram, aquilo que os fariseus não enxergaram, aqueles homens que seguiam, mas eram apenas seguidores, mas não eram discípulos. Ele enxergou Jesus. Aqueles que eram os doutores da lei não reconheceram o Senhor Jesus como Filho de Deus, como Redentor, aquele que veio trazer reconciliação com o Pai, com Deus. Eles não reconheceram, estavam cegos, mas esse homem cego viu Jesus e declarou Ele como Filho de Davi, como Messias, o enviado de Deus, como resposta para o seu povo. Aleluia! Jesus é a resposta para a sua vida. Não importa a sua situação, não importa se você pode ter sido desprezado, não importa se a sociedade não te dá valor, não importa se você tem passado por vergonha, não importa se as pessoas te apontam, te criticam, não importa nada disso. O importa é que Jesus ele está passando à beira do caminho, ele está passando em sua direção. Reconheça Jesus. Tantas pessoas que estavam ali não reconheceram Jesus. Aleluia. E aqui a gente vai olhando, a palavra vai ensinando, vai mostrando que tantas pessoas que estavam ali, mas não conheciam Jesus de verdade. As pessoas começaram a repreender o cego que estava pedindo misericórdia pela situação. Ele não estava conformado com aquela situação de tristeza, de angústia. Ele começou a clamar e os seguidores começaram a repreender, achando que Jesus, naquele momento que estava indo para Jerusalém, estavam lá os seguidores ouvindo a voz de Jesus, ouvindo a sua palavra com autoridade. Achavam que Jesus não ia ter tempo para olhar um mendigo, achava que não ia ter tempo para ouvir um cego, uma pessoa que estava à beira do caminho, onde ninguém dava valor. Essas pessoas, essa religiosidade que tem contaminado as pessoas, que tem contaminado a igreja. Eles pensaram, irmãos, que ali ele não ia ter tempo para isso, mas a Bíblia fala que eles se enganaram totalmente. Aleluia. O nosso Deus, Ele para nos ouvir. Aleluia. Esses homens se enganaram, pensando que Jesus ele não se compadece, que Jesus é insensível. Eu quero te dizer que o nosso Jesus não é insensível. Ele chora conosco. Ele chorou com a viúva de Naim. Ele chorou quando Lázaro morreu. E Ele não muda. Quando você está passando pela luta, Ele chora com você. Ele tem ciúme de você. O Espírito Santo, Ele está conosco. E esses homens começaram a repreender uma religiosidade aonde não tem espaço para compaixão, aonde não tem espaço para misericórdia. Mas eu quero te dizer, quando aparecer essas situações que as pessoas querem te sufocar, querem te impedir de se aproximar de Jesus, nada fez com que esse cego parasse de clamar, nada o impediu de se aproximar de Jesus. As pessoas se levantaram, mas ele continuou, ele estava determinado a ter um encontro com Jesus. Aleluia. Jesus, ele quer ter um encontro conosco. Não vai ser a resistência, não vai ser a oposição. Sabe por quê? Esse homem sabia que a única oportunidade, a única pessoa que poderia mudar a sua situação era Jesus. E não é diferente nos dias de hoje, para mim e para você.
Tem coisas que eu e você nós não podemos fazer. As pessoas podem até tentar dar sugestões e às vezes criticar o nosso problema, a nossa situação. Mas eu quero te dizer que diante dessa resistência de pessoas que querem nos sufocar, que querem nos impedir de estar aos pés de Jesus, eu quero te dizer, não desista, continue, prossiga, confie que Ele é fiel. Aleluia, Ele é fiel, Ele permanece fiel, a sua essência é ser fiel, aleluia. E esse homem, ele não parou, estava determinado para continuar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos impedir de se aproximar de Jesus. Esse homem vai continuando, clamando, sendo repreendido. No versículo 48. E muitos repreendiam para que o calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego. Ele estava incapacitado, limitado, ele não poderia andar como ele quisesse, ele não podia pular, ele não sabia as pessoas que estavam passando à sua frente. Tudo estava limitado para ele, numa vida limitada, por um problema, pela cegueira. Mas esse homem, ele não parou. Quando ouviu falar de Jesus, ele saltou. A Bíblia diz que ele saltou. É um salto de fé, é um salto de esperança, sabe? Você está nas trevas, você está num momento de escuridão, o céu está fechado, o céu está de bronze, mas a luz começa a acender. E assim foi para ele. Ele, quando ouviu falar de Jesus, ele saltou de alegria, ele pulou, ele se alegrou porque encontrou a esperança. Aleluia. A esperança está na pessoa de Jesus. A tua esperança é Jesus Cristo. Esse homem se alegrou. A Bíblia diz que ele saltou de alegria quando ouviu falar de Jesus. Quando você estiver no momento de dificuldade, ouça Jesus falar com você, que esse momento de escuridão, esse momento de deserto vai ser transformado. Jesus, ele traz paz, Jesus, ele traz alegria, Jesus, ele traz renovo para que a gente continue batalhando, para a gente continue vencendo os obstáculos, as dificuldades da vida. Esse homem teve várias limitações. Era limitação financeira, era limitação física, era limitação espiritual. Ele não poderia ir para a igreja, para a sinagoga. Ele tinha várias limitações, mas agora, quando ele ouviu falar de Jesus, ele salta pela fé, ele dá um salto pela fé, ele encontrou a resposta. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, esse homem tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Sabe, uma situação que não tem jeito, um homem cego, não havia medicina, não havia nenhum trabalho social para ajudar, para dar um salário para ele. Uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem confiança. Mas agora ele ouviu falar de Jesus. Jesus chegou. E quando Jesus chega, o milagre acontece. É uma história muito bonita quando vamos olhando a história de Bartimeu, filho de Timeu, porque a gente vai olhando a situação dele, ele vai sendo mudada, vai sendo transformada. Ele começa a ter fé, ele volta a acreditar em dias melhores. Ele volta a acreditar que a situação dele pode ser mudada, o quadro dele pode ser mudado, porque quando Jesus chega, não fica da mesma forma. Aleluia. Todas as vezes que Jesus chegou, algum milagre aconteceu. Se era um aleijado, ele andava. Se era uma mulher encurvada, ela se endireitava. Se era uma mulher adúltera, ela se tornou uma mulher santificada, uma mulher que começou a andar nos caminhos de Jesus. Se era um morto, era ressuscitado. Se era um pecador que estava na cruz, que estava condenado pelo homem, mas foi absolvido por Jesus. Todas as vezes que nos encontramos na pessoa de Jesus, o milagre acontece. Eu quero te dizer, não importa a sua situação, o importante é que Jesus, ele está de pé, ele está num trono, ele não muda, e ele quer mudar a sua situação, mas você precisa ter fé, você precisa ter perseverança, não desistir diante das dificuldades. O homem estava determinado, as pessoas tentaram calar, ele começou a gritar ainda mais.
estava incansável pela busca do seu milagre. Tem um filme com aquele Will Smith, que é muito bom, eu gosto muito desse filme. E é baseado em fatos reais. Esse filme, ele conta um homem que a mulher deixou com uma criança. E ele passou por muitas dificuldades financeiras. E ele foi ter que dormir nesses asilos, nesses dormitórios que o governo dava. Dormiu no metrô com seu filho, precisando trabalhar, vendo a necessidade praticamente, mas ele era um homem determinado e pensava sempre em vencer, mesmo que as circunstâncias fizessem com que ele dormisse na rua, que ele dormisse na rodoviária, que ele dormisse numa casa pelo governo que dava, mas ele se esforçou, ele se dedicou, foi humilhado, foi pedir uma oportunidade de trabalho e o seu patrão mandava ele botar o carro no estacionamento. Mas mesmo assim, ele se esforçando, trabalhando e lendo, estudando, se dedicando, perseverando, lutando, a história dele foi mudada. Uma história de perseverança. Bateu na porta e ela se abriu. Aleluia. Esse homem, a Bíblia não fala, a história não fala, aliás, se ele servia a Deus ou não, mas fala que ele foi perseverante e bateu na porta. Se tornou um grande empresário. Se tornou um homem muito bem sucedido, milionário, porque não desistiu diante das dificuldades. Ele não parou, ele continuou. Foi humilhado, passou por dificuldades, mas lutou. Foi até o fim. E a sua história foi mudada. Eu quero te dizer uma palavra hoje, uma palavra de encorajamento. Você não está sozinho nessa batalha. Esse cego, ele se levantou e correu e foi até Jesus, porque ele encontrou a resposta na pessoa de Jesus. Esse homem, ele estava determinado. É feito Jacó. Jacó, ele segurou um anjo. Enquanto a bênção dele não chegasse, ele não desistiu, ele não soltou. Ele disse: enquanto a minha bênção não vir, eu não solto, eu não desisto. E a Bíblia diz que ele lutou como um príncipe e o seu nome foi transformado de Jacó para Israel. Escute agora, Deus tem uma palavra para você nessa noite, nesse momento. A sua derrota vai ser chamada de vitória. Deus está mudando nessa noite. A sua derrota vai ser transformada numa vitória. Não porque você merece, mas é porque Jesus, ele é misericordioso. Esse homem, ele não disse: Deus, faça justiça para mim. Ele chegou humildemente: Senhor, tem de misericórdia. Ele não clamou por justiça, mas pediu misericórdia pela sua causa. Ei, qual é a sua causa que o Senhor não possa fazer? Quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Esse homem, ele foi, pediu misericórdia, ele não pediu justiça, foi uma pessoa humilde. Não cabe a mim e a você orgulho, soberba. Temos que ser parecidos com Jesus. E aqui a gente vai continuando. No versículo 49, Jesus parando disse: Jesus, ele parou, sabe por quê? Ele parou porque ele se preocupa com o nosso problema, ele se preocupa com a nossa situação. Os seguidores estavam repreendendo, mas Jesus parou para ver a situação daquele homem. Ele se preocupou, ele queria, sabe o que é que Jesus ele quer? Ele quer cuidar de nós, como fala na sua palavra. Ele quer nos guardar debaixo das suas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos protegidos. Era isso que Jesus estava fazendo, se preocupando com a luta desse cego Bartimeu. Era esse que ele estava se preocupando, com esse mendigo que estava à margem da sociedade, mas que Jesus estava preocupado com a sua situação. Jesus, ele não passou por aqui por acaso. É o tempo de Deus para mudar a história desse cego. Há um tempo de Deus para você também, para mudar a sua história. Mas eu preciso marchar, eu preciso confiar, eu preciso ter fé, eu preciso persistir e não desistir diante dos problemas. Aleluia! Aleluia! Esse homem estava batalhando, estava confiando no Senhor, no Messias que poderia mudar a sua história. Aleluia!
E a gente vai olhando que Jesus se preocupa, Ele está preocupado com cada um de nós. A Bíblia diz que seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Ele quer que a gente diga: Abba, Pai, Paizinho querido. Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer se aproximar. Veja que ele diz assim: e o chamou, e chamaram o cego. Quando ele diz chamar, significa estar mais próximo, mais perto, falando sobre relacionamento, sobre intimidade. Nesse tempo de quarentena, nós não temos desculpa para dizer que não temos tempo para ler a palavra, que nós temos um tempo para orar. Nós temos que ter esse tempo para se chegar perto de Jesus, porque Jesus quer se relacionar conosco. Ele sempre teve esse propósito de uma vida de relacionamento com seus filhos. Quem é filho precisa conhecer o Pai. Aleluia. Jesus, Ele quer te conhecer melhor. Ele quer sondar os teus pensamentos. Ele quer trabalhar na sua vida. Mas eu preciso me abrir diante dEle. Ele chama você nessa noite para mais próximo dEle. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele entrar na sua mente para transformar, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes eu passo pelas batalhas e sofro e não sou consolado porque eu estou passando sozinho. Eu não convido Jesus para participar da minha luta. O cego não, o cego ele foi aos pés de Jesus, ele clamou, ele gritou, ele rogou, sabe, ele estava determinado. Jesus, venha para perto de mim, como diz assim: aqui você vai ter consolo, aqui você vai ter resposta. Ei, você precisa abrir seu coração, se aproximar de Jesus, para que Ele possa sarar suas feridas, para que Ele venha te dar uma solução para o seu problema, para que Ele venha te capacitar para enfrentar essa dificuldade. Todos nós temos uma dificuldade. Esse homem tinha uma dificuldade. Ele era doente, era cego, estava limitado, mas agora ele chegou pertinho de Jesus. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Ele quer transformar a nossa história. Ele quer fazer com que a gente saia da zona de conforto e se aproxime dEle. É isso que a Bíblia está falando aqui. Ele olha, aquele homem estava sentado. Esse homem estava sentado, estava deitado. Ele se levanta. Sabe o que ele estava dizendo? E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ele não quer que você fique deitado. Ele não quer que você fique sentado. Você não foi chamado para ser cauda. Você não foi chamado para ser tapete para as pessoas pisarem em você. Você não foi chamado para viver uma vida de esmola. Você não foi chamado para viver uma vida de desprezo. Você não foi chamado para viver uma vida à beira do caminho. Deus lhe chamou para que você seja uma bênção. Deus lhe chamou para que você seja cabeça. Deus lhe chamou para que você seja embaixador do seu reino. Deus te chamou para que o reino dele seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Jesus quer mudar a sua história, assim como mudou a minha história quando entreguei a minha vida a Ele. E cada dia que eu vou passando, mais vitórias vêm chegando, porque o Senhor Ele está no barco, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é em nós, não é o nosso merecimento. Esse homem, ele não foi orgulhoso: Senhor, sou filho também de Abraão, eu sou da tua descendência. Não, ele foi humildemente aos pés de Jesus, declarando: tende misericórdia de mim. Que possamos olhar para Jesus e pedir misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, Jesus fala para ele: levanta-te, tem bom ânimo, tenha coragem, tenha alegria, tenha confiança. A sua situação não dá para você, mas dá para Jesus, é do tamanho de Jesus. Aliás, é bem menor, é do seu tamanho, porque Ele vai lhe capacitar para você enfrentar. Bom ânimo significa: tenha confiança, tenha coragem, se alegre, porque Jesus está no controle, Jesus está no barco. Não importa a tempestade, quando Jesus vai no barco, o barco não afunda, o barco não vai naufragar. Pode até entrar água, mas ele vai continuar andando sobre as águas. Aleluia. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eles têm bom ânimo, porque ele estava dizendo que ele estava precisando dessa palavra, precisava ser levantado. Ele precisava, sabe, agora despertar e se levantar e saltar.
Ele estava dizendo assim: eu vou mudar a tua história. Se levante, tenha coragem, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar o teu cativeiro. A sua história não mais vai ser essa história, um passado de vergonha. Aleluia. Veja que ele vai continuando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse levantar com alegria, sabe, um salto. Ele saltou não no escuro, como alguns dizem. Fé não é saltar no escuro, fé é saltar na presença de Jesus. Porque ele não sabia quem é que estava na sua frente, mas ele pulou, ele se lançou, ele confiou em Jesus, aleluia, e lançou a sua capa. Ele largou a sua capa. A capa, ela representa tudo que ele tinha. Ela representa a sua segurança. Ela representa a proteção. Representava a cama que ele dormia, proteção do frio e do calor. Representava o recurso que ele tinha, porque aquela roupa que ele tinha representava mendigo, esmolé. E o esmolé, as pessoas, os judeus sabiam que eles precisavam viver da esmola. E agora, quando Jesus chama ele, ele salta de alegria, ele dá um pulo pela fé, ele saltou confiando que agora o passado dele ficou para trás. Ele deixou a capa e tirou todos os obstáculos que poderiam impedir de se aproximar a Jesus. Talvez algumas pessoas não recebam a bênção porque assim: não, eu não vou porque eu vou perder o meu benefício. Tem pessoas que não querem a bênção porque acham que vão perder um benefício. Ele não, esse benefício de viver de esmola não pertence mais a mim. Eu vou seguir a Jesus. Eu saltei com alegria, ele saltou com alegria. Eu quero dizer nessa noite: salte aos pés de Jesus. Deixe o seu passado de condenação para trás. Deixe o seu passado de tristeza, que vivia à beira do caminho, onde as pessoas te criticavam, onde as pessoas te condenavam. Não, deixe para trás, jogue essa capa que fique para trás. Agora o seu negócio é com Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Representa esse salto, a prontidão para ouvir a voz de Jesus. Você está pronto para saltar aos pés de Jesus de imediato? Ele não parou. Ele não arrumou desculpa. Não posso não porque eu sou cego. Eu não posso não porque as pessoas estão passando aqui à beira do caminho jogando moedas, a minha esmola, o meu recurso. Ele não parou para isso. Ele não pensou nessas coisas. Ele deixou tudo de lado quando ele lançou a capa para trás. Representa todo o seu passado, dizendo assim: agora é uma nova vida, é uma nova história. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem compromisso com o Senhor. Tem pessoas que... Esse homem teve uma atitude imediata. Na hora, Jesus, levanta-te, ele deu logo um pulo. As pernas deles, tanto tempo talvez estivesse ali, certamente já cansado, à beira do caminho. Mas nesse momento, quando Jesus chamou, sabe, ele ouviu a voz de Deus. E aquele salto, as pernas foram fortalecidas. Ele saltou. E quantas pessoas ficam dando desculpa? Ainda não é o tempo de servir a Deus. Ainda não é tempo de me envolver com as coisas do reino. Ainda eu vou daqui a pouco, deixa eu terminar algumas coisas que eu preciso fazer e depois eu vou caminhar com Jesus. Esse homem ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu, obedeceu a voz para receber a bênção. Deixa eu te dizer uma coisa: a bênção de Deus, ela não vem de qualquer forma, ela não vem de qualquer jeito. Temos que ouvir a voz do Senhor, a voz do Mestre. Quando Ele falar com você, se lance aos pés dEle, se jogue na presença dEle, porque o resultado de obediência é a bênção do Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essa é a bênção que Deus tem para mim e tem para você nessa noite. Amém? E continuando aqui, quando ele se joga, quando ele se lança, quando ele já pronto, ele joga a capa. E as pessoas, ele joga a capa e ele diz: agora não, agora eu vou servir a Deus totalmente. E ele não só fala também, quando ele dá esse salto, não é só um salto com as pernas, mas é com a alma. Aleluia! Uma entrega completa, uma entrega plena aos pés do Salvador. Glória, glória! Essa
esse mergulho, esse salto, é o salto da vitória, é o salto da esperança, é o salto da mudança, é o salto da transformação, é o salto do milagre, aleluia. Não fique sentado, não fique deitado, salte na presença de Jesus, salte na presença dele com alegria de prontidão, tire todos os obstáculos que te façam se jogar plenamente, viver uma plenitude com o Senhor. Se você fizer isso, meu irmão, o tempo do milagre está acontecendo. Esse homem, a situação dele era de desprezo, a situação dele era sem futuro, não havia chance para a vida dele. Mas quando ele chegou, quando ele ouviu falar de Jesus, ele saltou de alegria, saltou de esperança, ele saltou com uma fé inabalável, ele teve uma convicção que nada impedia de receber a sua bênção. Aos pés de Jesus tem resposta para mim, para você, aleluia. Se lance, não apenas com o corpo, mas com a alma. Confie nesse Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, aleluia. Veja como é interessante, porque esse homem ele não tinha mais recurso. O passado dele ficou para trás, e agora? Porque ele agora não tinha mais a questão da capa para viver mendigando, não tinha mais a capa para se proteger do frio. É interessante que em Filipenses capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: mas o que para mim era ganho, o reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Aleluia. Ele estava dizendo assim: olha, não importa mais meu passado. O apóstolo Paulo está dizendo: não me importa se eu era rico, se eu era reconhecido, se eu tinha autoridade, se eu tinha nome, se eu tinha família. Não importa nada em relação ao conhecimento de Jesus. Ele queria ter um conhecimento pleno, e para ter esse conhecimento pleno, ele teria que abandonar o seu passado, esquecer a sua dependência, a sua familiaridade, a sua genealogia, e viver na total dependência de Jesus. E queria muito, além disso, ele queria ser achado nele. Eu quero te dizer a resposta para você nessa noite: seja achado nele. Sabe, as pessoas olhar para você e achar Jesus Cristo, olhar para você e ver um reflexo de Cristo, olhar para você e ver que você é um seguidor de Jesus, não apenas um religioso, mas alguém que serve a Deus com fidelidade, que tem um perfume de Cristo, que parece com o mestre, que sabe, é um homem e uma mulher de Deus que são generosos, que são pessoas que têm prazer em ajudar. Aleluia. Esse homem, ele deixou tudo para trás para seguir uma nova vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele salta com esse salto com alegria, é um salto de transformação. No versículo 51, a Bíblia vai falar aqui, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça, que eu tenha vista? É interessante porque quando nós vamos ler, nós começamos a enxergar. Jesus faz uma pergunta e ele dá a resposta. E ele responde, o cego. Mas o pior é que existem pessoas que são mais cegos do que Bartimeu, filho de Timeu. Pessoas que se acham melhores do que os outros. Pessoas que olham para os outros e conseguem enxergar os defeitos, conseguem enxergar as falhas, conseguem enxergar os pecados dos outros, conseguem enxergar o cisco no olho dos outros, mas não conseguem enxergar a trave que está nos seus olhos. Tem cegos que é mais cego do que Bartimeu. Aqueles cegos que andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Aqueles cegos, os fariseus, eles enxergavam com os olhos, mas eram cegos espirituais. Eram muito mais cegos do que Bartimeu, porque Bartimeu enxergou Jesus como um Messias, como um Filho de Deus. Tem pessoas que não enxergam Jesus, têm olhos físicos, mas não têm seus olhos espirituais. Esses são piores cegos. Esses seguidores também eram cegos, piores do que Bartimeu. Cego e mendigo.
mas enxergava mais, porque os seguidores repreendiam o cego para não se aproximar de Jesus. Eram mais cegos do que o próprio cego. Quantas pessoas estão cegos, confiando no dinheiro, confiando na herança, confiando no bolso, confiando no trabalho, confiando nas coisas do mundo, confiando no poder e na autoridade. Quantas pessoas estão mais cegas do que Bartimeu? A Bíblia fala de um homem rico que derruba os seus celeiros e faz os celeiros maiores. E disse: agora eu vou comer, beber e vou aproveitar a vida. E Deus disse: hoje mesmo buscarei a tua alma. Que a nossa cegueira não seja para as coisas do mundo. Que a gente possa ter uma visão, se enxergar as coisas espirituais. É ser rico para com Deus, ser generosos, bondosos, cheios da presença de Deus. Esse cego estava enxergando muito melhor do que muita gente. Esse cego, ele viu uma oportunidade e agarrou com todas as suas forças. Jesus, ele quer passar no teu caminho, ele quer passar na tua casa, ele quer passar por esse problema que você está passando. Você tem a decisão de deixar ele passar, ou você tem a decisão de segurar ele, permitir que ele entre na sua casa. Esse cego, ele agarrou essa oportunidade. Ele saltou em direção a Jesus. Não deixe Jesus passar nessa noite. Salte na presença dele. Salte com alegria, porque ele vai ter resposta para você. Ele tem resposta para você, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele não tinha nada e agora se tornou. Ele viu a plenitude. Além de agora enxergar fisicamente, ele agora tem a plenitude de Deus. Porque agora ele não é apenas uma pessoa que foi curada fisicamente. Ele foi curada da alma, ele foi sarado, ele foi liberto da depressão, da baixa estima, do desprezo, da vergonha. Ele agora tem um futuro. Ele agora é um seguidor de Jesus. Ele agora é um representante do reino. Ele agora foi transformado de cauda, agora ele se tornou cabeça. Ele agora é um membro da igreja do Senhor. Aleluia! Deus quer fazer milagre na sua vida. Permita que ele entre no seu caminho, permite que ele seja o seu caminho, permite que ele governe a sua vida, permite que quando ele entrar você veja o milagre, se aproxime dele. Jesus quer proximidade, Jesus quer intimidade com você. Aleluia! Jesus quer operar uma maravilha, milagres e maravilhas. Creia nessa noite que esse homem que não tinha jeito, para o nosso Deus tem jeito, tem resposta, porque ele é fiel. Esse encontro que Jesus marcou com esse cego, ele quer marcar um encontro com você nessa noite. Confie nele, mas não fique sentado, não fique balançando na rede pensando que a bênção vai vir de qualquer forma. Vá aos pés dele, se levante, jogue a capa da vergonha, do desprezo, da murmuração, a capa da reclamação, a capa da religiosidade, a capa em tanto falar das pessoas. Joga essa capa para trás e tem uma nova história com Jesus. Porque quando Jesus ele saltou ali, ele deixou o passado para ter uma nova história. Esqueça o seu passado. Viva com Jesus o seu presente. Permita com que ele passe e faça um milagre. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Era essa palavra que eu tinha para compartilhar para você. Esse cego, a tristeza dele saltou de alegria. A tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Creia nisso. Um não torna-se um sim na presença de Jesus. Uma cegueira se torna um milagre na presença do Senhor. Aquele que não enxerga começa a enxergar. Enxergue nessa noite o milagre de Deus para a sua vida. Enxergue nessa noite o milagre do Senhor para a sua família. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Eu queria convidar também os irmãos para receberem. Na verdade, eu queria fazer uma oração também pelas autoridades, por esse tempo que nós estamos passando. Vamos apresentar todas essas situações tão difíceis que o povo está passando, a nossa nação e o mundo. Pai querido e amado, nós continuamos te louvando,
te engrandecendo e te exaltando. Apresentamos, Senhor, toda a autoridade, poder executivo, legislativo e judiciário, que eles sejam fortalecidos. Nós oramos para que a corrupção venha diminuir no nosso país. Nós oramos, Senhor, para que eles venham governar melhor, para que o teu povo venha se alegrar, o teu povo venha ter o que comer, o pão de cada dia, como diz a tua palavra, que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Eu oro, Senhor, para que a violência diminua no nosso país, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência, Senhor, que tem gerado conflito dentro das famílias por causa da política. Senhor, que nesse período a tua igreja venha se fortalecer, que possamos construir o nosso altar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Eu te peço, Pai, por aqueles que estão passando por momentos difíceis financeiros, nós te pedimos, Pai, a tua provisão, que o Senhor venha prover o cordeiro, o Senhor venha prover o milagre, para que eles venham ser sustentados, para que eles não venham roubar e venham envergonhar o teu nome, nem também, como diz a tua palavra em Provérbios, nem ter demais para que venham esquecer também do teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que os teus filhos que estão ouvindo essa mensagem sejam alcançados, que os seus olhos sejam abertos, como os cegos conseguiram enxergar a pessoa certa para um milagre, que os teus filhos venham enxergar no Senhor a resposta para um problema. Oh Jesus amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Receba uma bênção apostólica nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizem amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém.